Ok, então agora vamos realizar aqui alguns testes, no caso, alguns testes aqui relacionados à compra-requisição, tá? Bom, vou mudar aqui então a requisição para post. Aqui no body eu vou colar esse conteúdo. Aqui vamos fazer o seguinte. Vamos tentar inserir uma nova requisição, tá? Definindo aí o tipo de requisição, o colaborador. No caso aqui da lista compra requisição detalhe, vamos remover esse item. Vamos aqui modificar para 3 a quantidade. Remover esse D também. Aqui no caso a quantidade vai ser 4. O produto vai permanecer o mesmo. Ok. Então temos essas informações e vamos aqui alterar a data também, tá? Vou colocar aqui dia 27/9. Vamos aqui então fazer uma requisição. Resposta HTTP 200, tá? E temos aqui o retorno. Vamos analisar aqui no banco de dados. Atualizar aqui a tabela, ok. Temos aqui a requisição cadastrada, tá? Mas não temos os detalhes dessa requisição. Aqui esses detalhes são referentes somente à requisição cujo ID é igual a 1, tá? E aqui nós temos a requisição 2 e a mesma não foi, os detalhes dessa requisição não foram armazenados. E temos outro problema aqui também, né, relacionado à data. Aqui na requisição que nós fizemos, nós definimos a data como 27/9/2018. Tá? Só que aqui no banco de dados, ele armazenou como 26/9/2018. Bom, então primeiro vamos resolver aqui esse problema relacionado à data. Tá? Nós iremos aqui então, lá na classe syscon config. E nós precisamos aqui criar um bin, tá? Então vamos utilizar aqui a notação bin. Aqui vamos aguardar, ele deu uma pequena travada aqui. Ok. Essa anotação, tá? Ela é do pacote aqui ainda não, parece que ela ainda não foi importada. Agora sim, aqui do pacote org Spring Framework Context Annotation, tá? Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos criar um método, né, que nós vamos utilizar para, no caso nós vamos utilizar para customizar, né, o formato da data, tá? Então nós temos aqui, ó, a classe Jackson to Object Mapper Builder Customizer. Então vamos criar aqui esse customizer, vou chamar aqui de Date Customizer, tá? E aqui nós vamos retornar um objeto dessa classe, tá? Que na verdade é uma interface. E nós precisamos aqui então implementar os métodos dessa interface. Ok. E aqui nós vamos utilizar esse objeto, Jackson Object Mapper Builder, tá? Que é passado aqui como parâmetro, para definir, no caso aqui, nós vamos utilizar esse método Simple Date Format, tá? Esse método ele vai definir um formato, né, para o tempo e a data com o Simple Date Format, né, que é a classe
que normalmente é utilizada para formatar datas aqui no Java, tá? E aqui nós vamos definir o formato, tá? Inicialmente nós vamos definir o formato como o seguinte: vamos definir o ano com 4 dígitos, o mês com 2 dígitos e o dia também com 2 dígitos, tá? Já salvei aqui então essa classe, aguardar aqui a reinicialização do servidor. Ok. Vou limpar aqui. Vou tentar fazer essa requisição novamente. Status 200. Vamos lá no servidor, aliás, no banco de dados. E agora sim, a data foi definida corretamente, tá? E agora vamos resolver então o problema aqui relacionado aos detalhes, tá? Então eu vou remover esses itens aqui. E agora nós precisamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui em compra requisição, tá? Nós definimos aqui um relacionamento de 1 para muitos, né? De compra requisição detalhe, tá? E utilizamos aqui apenas o atributo mappedBy, definindo aí onde esse atributo está mapeado. Agora, para que esses itens sejam incluídos automaticamente aí pelo Hibernate, nós vamos utilizar aqui a opção Cascade, né, o atributo Cascade. E aqui nós vamos utilizar o Cascade Type All. Ok? Vou salvar, aguardar aqui o reinício do servidor. E agora realizar a mesma requisição novamente. Só que agora nós temos aqui um retorno 401. Houve uma violação de integridade. Que ele está informando que existem objetos diferentes e com o mesmo identificador, né, definidos, associados aí na mesma seção. Que no caso aqui é o compra, é o compra requisição detalhe. Vamos aqui analisar o console. Aqui temos a mesma mensagem. Aqui no caso ele está falando que os objetos possuem o mesmo identificador, tá? Só analisar aqui no banco de dados. Aqui está definido como alto. Alto incremento. Ok. Bom, deixa eu abrir aqui uma classe que a gente já tenha feito anteriormente. No caso aqui no pacote model, vamos analisar aqui a classe cargo. Bom, ficou faltando definir esse atributo aqui, tá? Então vamos lá. No caso, a anotação, né, que é o tipo de estratégia utilizada para geração desse ID, tá? E outro problema também que eu estou verificando aqui, ó, que aqui nós temos o tipo primitivo, tá? Então nós vamos utilizar a classe wrapper. Vamos fazer essa substituição aqui. Opa. E provavelmente aqui no compra requisição detalhe nós temos a mesma coisa. Vamos aqui alterar.
Esse problema ocorreu aqui no compra requisição detalhe, tá? Já que nós havíamos solicitado a inclusão de uma lista, e existiam naquela mesma seção 2 objetos com o mesmo identificador. No caso aqui no compra requisição, quando nós não havíamos aqui definido esse cascade type, como ele não inseriu a lista, aqui no caso do compra requisição, o registro foi inserido porque existia apenas um único objeto para ser inserido no banco de dados. Tá? No caso, por isso que não ocorreu o mesmo problema anteriormente. Tá? Bom, então o padrão que nós vamos definir é aquele utilitário, que nós utilizamos para gerar essas classes aqui que representam as tabelas no banco de dados. Ele definiu, ele utilizou, no caso aqui, os tipos primitivos. Tá? Então, um padrão que nós vamos utilizar aqui no projeto é alterar todos esses tipos primitivos para as suas respectivas classes wrapper. Tá? Bom, então, já realizamos aí as alterações. Vamos aqui, então, realizar uma nova requisição. Ok, aqui nós temos um outro erro agora, tá? Também um erro de violação de integridade, só que agora nós temos uma constraint violation exception, tá? Então vamos analisar aqui. Aqui nós já temos essa informação, tá? Que nós temos aqui o erro e o que foi que gerou o erro, No caso aqui a coluna ID compra requisição não pode ser nula, tá? No caso aqui, na requisição que nós estamos realizando, nós estamos definindo aqui inicialmente os dados da requisição, os dados principais, no caso aqui os dados podemos visualizar aqui também os dados aqui dessa tabela, tá? Que é a compra requisição e incluindo, no caso ali, a lista compra requisição detalhe, que no caso são os dados dessa tabela. Só que aqui na lista requisição detalhe, nós temos um atributo, no caso aqui que é o ID da compra requisição. E esse ID compra requisição, ele não está definido aqui nessa lista. Tá? E nem tem como nós definirmos esse ID, por quê? Porque esse registro, ele ainda não foi armazenado no banco de dados. No caso, essa requisição ainda não foi armazenada no banco de dados. Tá? Então, como é que nós vamos fazer para resolver esse problema? Nós temos que vir aqui, que no caso nós temos o controller. Vamos lá no service, tá? E aqui, antes de salvar essa requisição, nós teremos que fazer um laço, tá? Compra requisição detalhe. E para cada item dessa lista, nós vamos definir o compra requisição. Ok? Salvamos já. Vou limpar aqui esse console. Vamos aqui no banco de dados. Por enquanto temos aí apenas os 2 registros. E aqui só uma cotação, tá? Vamos realizar aqui procedimento novamente. Ok, status 200. Agora o item foi armazenado no banco de dados, tá? Com o ID 5. Ok, temos aqui uma nova requisição e agora temos aí os detalhes dessa requisição, tá? No caso aí, os itens 3 e 4 são relacionados aí à requisição 5, tá? Que é o que nós temos aqui. Ok. Agora vamos fazer o seguinte. Eu vou copiar aqui esse código dessa requisição.
e vou colar aqui. Ok. Vamos tentar aqui fazer uma alteração, tá? No caso aqui, eu vou fazer a seguinte alteração. Ou simplesmente aqui mudar a data para o dia 25/9, por exemplo. Fazer a requisição, ok, status 200. Vamos aqui no banco de dados. Temos aqui 27, vou atualizar. Foi atualizado para 25. E aqui no caso dos detalhes, nós temos aí as mesmas informações, tá? Não houve nenhuma alteração. Agora, vou fazer o seguinte, vou incluir aqui um novo detalhe. Então aqui eu preciso remover esse ID. Ok, status 200. Vamos atualizar aqui. Ok, foi incluso esse novo detalhe, sem problemas. Vamos aqui na compra requisição, as mesmas informações. E agora, vamos, no caso, eu vou remover esse mesmo item que nós adicionamos anteriormente, tá? Manter aqui somente os itens cujo ID são 3 e 4 aqui do compra requisição detalhe, tá? Então vamos lá. Vamos enviar a requisição. Ok, status 200. Vamos aqui atualizar as informações. E olha só o que nós temos aqui. O registro, né, que não está nessa requisição, que foi removido dessa requisição, permanece no banco de dados, tá? No caso aqui da compra requisição, permanece da mesma forma. Então, como é que a gente faz para remover esse item, né, que foi excluído lá da lista? No caso aqui, a aplicação cliente removeu o item da lista, mandou esses dados aqui de alteração da requisição, né, da compra requisição, só que o servidor não excluiu o item que foi removido lá pela aplicação cliente, tá? Então, nós temos que adicionar aqui, no caso, no compra requisição, mais um atributo, que aqui é o orphan removal. Vamos definir como verdadeiro, ok? Então vamos aqui, vou limpar aqui o console e vamos realizar o procedimento novamente, tá? Temos aqui apenas os itens, né, cujo ID são 3 e 4. Vamos realizar a requisição, status 200, ok. Vamos lá no banco de dados, vou atualizar aqui a tabela e agora sim o item 5 foi excluído, tá? Bom, então é isso, né? A princípio são esses os testes que nós teríamos que fazer aqui relacionado ao cadastro das requisições, né? Então nós inserimos uma nova requisição, os itens da requisição, tá? No caso aqui a requisição, inserimos também os itens e realizamos aí as devidas alterações, tá? Bom, então no próximo vídeo nós continuamos com as implementações.